Boa noite, alunos, alunas, colegas professores, gestores, quem mais estiver assistindo. Nós estamos aqui em mais uma aula do terceiro ano do ensino médio, aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Jennifer e estarei acompanhando aqui a aula com a queridíssima Fabiana. Sejam todos bem-vindos, não é, Fabi? Exatamente, né? Bem-vindos a mais uma aula da terceira série do ensino médio. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês, né? Principalmente também com a minha companheira aqui, maravilhosa, Jennifer. E hoje a gente vai retomar aí alguns movimentos sociais. E esse é o momento para todas as dúvidas que ficaram, né? Todas as perguntas agora serem respondidas, né? Estamos aqui, eu e Jennifer, justamente para poder, né, tentar esclarecer ao máximo os questionamentos que vocês têm e trazer aí um resumão de das aulas que já, né, aconteceram aí. Então, para começar a nossa aula, a gente quer trazer para vocês aí a habilidade que nós usaremos na aula de hoje, tá? Que é compreender a importância da participação política da população nos movimentos operário, sindical e do sem terra, né? E, sempre para começar a nossa aula, a gente sempre tem a nossa reflexão, né? Nosso start da aula, que é sempre uma pergunta, uma reflexão aí para a gente fazer. Não, é assim que iremos começar. Vai aparecer aí na tela para vocês também, né? Então, qual a importância dos movimentos sociais para a garantia dos direitos, né? Então, a gente já vem conversando aí sobre participação política, movimentos sociais. Então, agora a gente quer saber qual a importância desses movimentos sociais, né, para a conquista dos nossos direitos, né, para a garantia dos nossos direitos, né? Porque às vezes não é só conquista, às vezes o direito está lá, mas a gente precisa garantir que ele saia do papel. Então, a gente vai deixar aí um minuto e meio para vocês e já volto. Gente, muitíssimo obrigada pelas interações de vocês, é sempre muito importante mesmo. Vamos lá. Vocês colocaram, né, que a importância dos movimentos sociais está relacionada com a conquista. Então, é importante para a luta permanente em prol das conquistas e manutenção das garantias individuais e coletivas. Fortalecem a democracia, exatamente, professor Jair. O professor Elias falou sobre a importância das manifestações de 2013, nos lembram muito bem sobre os nossos direitos sociais, as lutas pelo transporte, não é, professor Elias? Também falaram sobre a questão da liberdade. É fundamental para a luta de determinados grupos sociais na defesa dos seus direitos, reivindicar e adquirir direitos. E teve um professor, o professor Flávio, colocou assim: manter os direitos conquistados e reivindicar outros é muito necessário. E ele diz, como a professora diz,
nenhum direito cai do céu, e é exatamente isso, professor Flávio. Nós precisamos insistir nessa reflexão de que nenhum direito cai do céu. E se tem algo, né, que é muito concreto na discussão sobre a cidadania, são as lutas sociais, né? Porque nenhum direito cai do céu. E nós sabemos o que é viver uma vida com ausência de direitos, né? Então, nós temos uma estrutura social que só garante direitos se os cidadãos, se as pessoas se organizarem e lutarem para ter uma vida melhor. Porque aqueles que querem conservar o seu status, né, de privilégios, eles não estão sofrendo na pele a necessidade de lutar por direitos. Não é isso, Fabiana? Exatamente, tem respostas de alunos também, né? A aluna Caroline, da Escola de Norá Cananéia, falou que os movimentos sociais servem para ganhar, né, entre aspas, levando visibilidade para obrigar que o direito seja cumprido. E também da Escola PEI, professor Carlos de Arnaldo, né, os alunos do terceiro A, Stephanie Ricchielli, e da Escola Jales, né, colocaram aqui, né, que a importância é colocar as pausas às lutas importantes para que os direitos, né, existam e continuem existindo. Justamente, né, a gente precisa lutar não só para que novos direitos surjam aí, para justamente contemplar cada vez mais pessoas e trazer uma equidade cada vez maior para a sociedade, mas também a gente precisa lutar para que os direitos já existentes continuem sendo colocados em prática e continuem existindo, né? Porque, como a gente já falou, muitas vezes existem direitos que estão lá no papel e a gente nem sabe que eles existem, porque justamente não estão sendo colocados em prática. E nós fizemos, né, ao longo aqui das aulas, um processo de sistematização da história da nossa Constituição, né? As nossas 7 constituições federais, enquanto o Brasil, enquanto nação, e nós percebemos, né, desde a primeira Constituição, quem era considerado cidadão era um grupo muito pequeno de pessoas, né? Eram aqueles homens proprietários de terra maiores de 25 anos, né? Então, desde a primeira Constituição até a Constituição de 1988, quantas coisas mudaram, né? Então, nós não tivemos na primeira Constituição o direito das mulheres, das pessoas escravizadas, dos analfabetos, soldados, religiosos votar. Então, as mulheres só tiveram direito em 1932 ao voto, né? E as pessoas analfabetas só em 1988. Foi necessário um conjunto de organizações e reivindicações ao longo de séculos para que alguns direitos fossem conquistados. Nós também falamos sobre os direitos civis, né? Os direitos relacionados às liberdades, os direitos políticos, à participação, à manifestação, ao voto, e os direitos sociais relacionados à dignidade, relacionados à saúde, à educação e ao trabalho, não é, Fabiana? Exatamente. E hoje a gente vai falar, né, de alguns movimentos mais específicos, principalmente do movimento operário, o movimento sindical, né, que estão meio que atrelados ali, e os movimentos do sem terra. Então, para começar a nossa aula, a gente vai ali para o nosso primeiro slide, né? Pode colocar aí na tela pro pessoal. Então, vamos fazer aí um flashback, né? Que vamos dar uma retrospectiva. Então, os movimentos sociais, eles têm como objetivo lutar por causas sociais e políticas, né? Então, eles vão se constituindo aí como uma das formas de participação política e é assegurada pela lei. Então, a formação de movimentos sociais, a manifestação também são direitos, né, garantidos por lei. E ao longo da nossa história, a gente vai ver a importância desses movimentos sociais para garantir, né, tanto dos direitos, tanto da justiça e pela liberdade. E esses movimentos, eles podem ser conjunturais, né? Então, eles têm um objetivo específico, o que faz com que esses movimentos sejam temporários, né? Já que quando o objetivo é alcançado, não existe mais a necessidade ali do movimento continuar. Então, a gente pega ali o que o professor falou, né? As manifestações ali de 2013, que eram pela questão do aumento da passagem, né, do transporte. Então, era um objetivo para aquele momento. A partir do momento que foi, ou não, mas que o movimento foi dissolvido, né, não existe a necessidade da perpetuação, vamos dizer assim, desse movimento. Mas a gente também tem movimentos estruturais,
que são movimentos duradouros, né, que eles vão lutar aí por objetivos, né, vinculados a uma causa. E aí a gente vai ter aí o movimento negro, o movimento LGBT, que eles, vamos dizer assim, é uma luta contínua, tanto para garantia de novos direitos, como ali para garantir os direitos que já estão no papel, como, por exemplo, a questão do racismo, né, que é algo que a gente bate aí na tecla há muito tempo, e por mais que a gente saiba, né, que é uma conduta errada, indiferente da existência de uma lei ou não que diga sobre isso, né, isso já deveria ser interiorizado na nossa cabeça, mas existe uma lei, né, que prevê aí que o racismo é crime, e ainda assim a gente vê muitos casos de racismo, né, acontecendo, se mantendo aí na nossa sociedade, e muitas vezes de maneira impune, assim como também a questão da homofobia, que também está vinculada à mesma legislação do racismo, e a gente vê que essa muitas vezes é uma postura que continua aí acontecendo, e muitas vezes impune. Então ele é um movimento que ele não tem como acontecer e desaparecer logo depois, porque justamente ela é uma luta contínua, né? Ela não está falando de um momento específico, mas ela está falando de uma causa que sempre precisa ser lembrada e defendida. Exatamente, Fabi. E nós temos também, né, além de ressaltar, né, o elemento dos movimentos conjunturais e os movimentos que são mais permanentes, nós também temos uma reflexão dentro da sociologia sobre os movimentos sociais por redistribuição e os movimentos sociais por reconhecimento. Né? Os movimentos sociais por redistribuição são aqueles movimentos clássicos que reivindicam, né, terras, que reivindicam os melhores salários, uma maior distribuição econômica. E os reconhecimentos identitários, né, os movimentos por reconhecimentos têm causas que são identitárias. Então, o movimento negro, eles reivindicam uma questão material por redistribuição, sim, salários iguais, condições materiais, né, igualdade nas condições de trabalho, mas também o reconhecimento pela sua própria identidade negra afro-brasileira. Né? Então, essas questões identitárias, como o movimento negro, o movimento feminista, eles são muito importantes e estão relacionados também com as questões de redistribuição, mas tem essa diferença. Existem âmbitos, existem questões que são relacionadas à redistribuição de riquezas, o acesso e oportunidades a bens e serviços, né? A educação, a saúde, a moradia, a alimentação, tudo isso é muito concreto. E é um movimento pelo reconhecimento de constituição identitária, né? De ser quem somos sem sermos excluídos por isso ou sofrermos algum tipo de violência. No caso das mulheres, dos negros, dos movimentos LGBTs também, não é, Fabi? Exatamente, né? A gente tem que lembrar que movimentos sociais muitas vezes são muito amplos e eles têm diversas frentes, né? A gente falou, né, na última aula não, né? Na aula sobre o movimento negro, aquela primeira aula que a gente teve, por exemplo, que existem nuances dentro do próprio movimento, né? Então a gente tem o movimento negro, a gente tem a questão do feminismo negro, que a gente vai entrar em outro ponto, a gente tem a questão da igualdade salarial, da igualdade de oportunidades, igualdade de acesso. A gente também vai ter essa mesma frente quando a gente fala, por exemplo, de um movimento feminista, que a gente tem um movimento que luta pela igualdade entre as mulheres, mas também percebe, né, em parte ali, quando a gente vai falar sobre a intersecção, que muitas vezes esse direito ele também varia, porque a mulher branca, a mulher negra, a mulher cis, a mulher trans, cada uma delas tem ali diferenças que precisam ser respeitadas e também lembradas, né, durante essa luta. Então são movimentos ali que trazem muitas frentes e justamente vem com uma ideia não só de garantir os direitos, né, conquistar esses direitos, mas também de conscientizar, né, a população e conscientizar as pessoas para que essa equidade ela exista. Né? Não só, vamos dizer, no papel, mas que seja uma equidade que a gente possa encontrar aí nas ruas e durante, né, toda a nossa vida. E nada melhor, não é, Fabi, do que pensarmos sobre o trabalho, né? Então, o trabalho que é um elemento tão estruturante da nossa vida, o trabalho que, quando a gente pergunta para um adolescente o que você quer ser, né? Ele vai dizer a profissão.
né? Então, o conceito de trabalho mudou tanto ao longo da história, né? Quando na Idade Média o trabalho estava vinculado à palavra tripalium, que era um elemento de tortura, e hoje, dentro das nossas projeções sociais e da nossa estrutura, nós estamos nos referindo ao trabalho como algo também, tanto que é algo fundamental, é a base do ser humano, porque todo ser humano tem a capacidade, né, ontológica, de transformar a natureza, e ao transformar a natureza, transformar a si mesmo com conhecimentos e transformar a sociedade em que vive. Mas o trabalho também tem sua expressão histórica, que também falamos, o trabalho servil, o trabalho escravo e o trabalho assalariado nas sociedades capitalistas, não é, Fabiana? Exato. Então isso leva a gente para o nosso próximo slide, né, para a gente pensar isso junto, construir esse conhecimento junto, né, que o movimento operário, né, que é o movimento que vai falar aí dos trabalhadores, ele pode ser entendido como uma organização coletiva de trabalhadores. Então ele vai trazer aí um coletivo, justamente em busca dos direitos desses trabalhadores, não necessariamente separando eles por categorias, mas sim, né, entendendo que nós, como trabalhadores, né, também temos direitos aí a serem conquistados e garantidos. E justamente ele vai surgir ali em um momento onde o trabalho ele começa ali a ter um papel. É claro, o trabalho sempre teve um papel muito importante na nossa vida, se a gente for pensar, mas justamente quando ele começa ali a ter um aspecto negativo, né? A gente fala muito, quando a gente fala de trabalho, a gente sempre vincula bastante a questão da Revolução Industrial, né? A gente pensar que tinham pessoas ali que trabalhavam durante 20 horas durante o dia, não tinham direito a férias, não tinham direito a 13º, não tinham direito a tantas outras conquistas que foram tendo ao longo dos anos, e justamente, né, a busca por condições decentes, minimamente decentes, né, para que a gente possa trabalhar. Isso é uma conquista, e é uma conquista contínua, né, para que justamente, né, a gente entenda que a nossa vida não é apenas trabalhar, né? O trabalho ele não deve ser a única função e a única coisa que a gente faz na nossa vida, porque a gente também tem direito ao lazer, a gente tem direito a ter a nossa família, a gente tem direito a viver com dignidade, e que tudo que a gente tem ali a gente consiga ter condições mínimas, né, de bem-estar social, de poder comer, de poder se divertir, de ter acesso à cultura, de ter acesso a tantas outras coisas. Então, mesmo quando a gente fala de um movimento dos trabalhadores, que vai falar ali das pessoas, né, dos operários, né, dos trabalhadores, a gente também tem que entender que ele abrange muitas outras esferas, que são também os nossos direitos políticos, tanto civis quanto sociais, né, que todos eles também estão englobados ali no movimento operário, né, Jennifer? Isso, e é muito importante, Fabi, como você traz, né, ressaltando que a estrutura do movimento operário, ele está dentro de um contexto histórico, né? E esse contexto histórico ele está relacionado com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial que trouxe tantas inovações, né, tecnológicas, mas ao mesmo tempo trouxe o desemprego, teve a exploração da jornada do trabalho, teve baixíssimos salários, teve uma jornada, né, absurda, o trabalho infantil, o trabalho das mulheres também de maneira exacerbada, ganhando salários menores. Então, a estrutura da Revolução Industrial modificou o tipo de trabalho, né? O trabalho do campo ele passa a ser trabalhos urbanos, e essa situação de exploração ela gerou a necessidade da formação e da associação de movimentos, né, de trabalhadores para reivindicar e regulamentar a sua situação de trabalho. E o professor Flávio trouxe aqui de novo. Nenhum direito cai do céu, e veja, desde a Revolução do século XIX, século XVIII, nós levamos muito tempo reivindicando, criando situações de manifestação, protesto, escrevendo jornais, que era um dos outros meios de falar sobre a situação do trabalhador, criando congressos e ligas dos trabalhadores para reivindicar e compartilhar a situação precária do trabalho. E nós temos, né, esse trabalho assalariado, esse trabalho nos centros urbanos, e também temos um processo de exploração no campo, não é, Fabiana? A gente tem que lembrar que os trabalhadores também, a gente tem essas divisões, né? A gente tem o trabalhador do campo, que a gente não pode
pode nem comparar com o trabalhador de centros urbanos, né, em relação a vários aspectos. E uma das coisas que é muito importante a gente entender é que o movimento operário ele sempre vai continuar existindo, porque mesmo depois de todo esse tempo, né, vamos pensar ali, a Revolução Industrial até 2020, a gente ainda vê a necessidade de luta por direitos dos trabalhadores, né, em mínimas condições de trabalho. A gente viu muitos subempregos aparecendo, pessoas com jornadas de trabalho absurdamente altas, desgastantes, né? A gente vê aí muitas pessoas que trabalham e não conseguem o mínimo para o seu sustento. Então, a partir do momento que mesmo depois de toda essa luta, de todo esse tempo, ainda existem pessoas que estão ali sofrendo, existem ainda pessoas que estão, vamos dizer, tendo seus direitos negados, seja ali por, vamos dizer, umas curvas ali que a gente faz, ou por criações de novos contratos de trabalho que acabam, querendo ou não, muitas vezes tirando esse direito do trabalhador, é necessário ainda que a gente, pensando como uma categoria, a gente sempre busque, né, uma melhora, uma manutenção dos direitos e principalmente, né, eu acho que a melhora desses direitos para que cada vez mais a gente possa ter melhores condições de trabalho. E vinculado ao movimento operário, né, a gente vai continuar, pode colocar o próximo slide para eles na tela, por favor, né? A gente tem vinculado ao movimento operário os sindicatos, né, que são associações montadas para defender e coordenar os interesses tanto econômicos quanto profissionais dos trabalhadores de acordo com a sua atividade. Tá? Então, esses sindicatos são os que normalmente vão mobilizar greves, manifestações para lutar por melhores condições de trabalho. Tá? No Brasil, esses sindicatos eles vão aparecer ali quando a indústria vai começar a crescer, mas as condições de trabalho eram injustas. E como os imigrantes que vieram para cá, a gente tem que pensar que teve uma época que vieram muitos imigrantes italianos, né, e japoneses, enfim, eles já tinham contato com os sindicatos europeus, eles começaram a trazer essa ideia para cá, para que a gente pudesse se organizar. E aí a gente pensa que, assim, qual a importância do sindicato? O movimento operário, ele é absurdamente importante. Mas como a gente falou, existem também, né, cada classe trabalhadora tem certas demandas que são específicas daquele ramo de trabalho. Então, nós que somos professoras, a gente não pode comparar, né, vamos dizer assim, as nossas condições de trabalho com alguém que trabalha no campo, arando terra. Né? A gente não pode comparar o trabalho de alguém que está num laboratório e precisa ali de equipamentos de segurança, equipamentos específicos e condições de trabalho para uma segurança, por exemplo, biológica, com alguém que trabalha num escritório, né? Que não tem acesso ali a materiais, né, de alta periculosidade. Então, os sindicatos eles vão trazer, claro, é muito importante a união de todos os trabalhadores, porque muitos direitos são compartilhados e eles justamente, né, eles agregam esse conjunto de todos esses operários, mas a gente também tem que lembrar que muitas profissões trazem as suas especificidades, que cada função, né, que as pessoas têm, trazem ali certas conquistas de direitos necessárias, como a gente vê hoje a questão do Uber, dos entregadores, né, 99, enfim, qualquer coisa do tipo aí, desses motoristas de aplicativo, desses entregadores por aplicativo, que hoje, né, buscam, né, uma legitimação dos seus direitos, sendo que, por exemplo, para nós professores, muitos desses direitos já foram conquistados em algum momento. Isso não significa que a gente não lute cada vez mais por uma melhoria dos nossos direitos, mas existem categorias que estão começando a busca de seus direitos e tem algumas categorias que já estão ali no meio do caminho, vamos dizer assim. Né, Jennifer? E essa questão, né, do movimento operário, né, e dos sindicatos, ele tem como um tema central a condição do trabalhador, não é, Fabiana? E a condição do trabalhador é que ele, né, nós, vendemos o nosso tempo para sobrevivermos, né? Então, nós temos a nossa capacidade de trabalhar e vendemos o nosso tempo em troca de salário para sobrevivermos. Então, o salário é fundamental para que o trabalhador sobreviva. E em todas as categorias, essa é uma reivindicação permanente e fundamental. Nós precisamos de salários melhores, né? Então, o movimento trabalhista ele tem como um fundamento essa perspectiva, porque é através desse salário que nós conseguimos nos reproduzirmos enquanto seres humanos e também colocarmos condições para a vida da nossa família.
né? Nós acessamos a nossa condição de habitação, de alimentação, de saúde, de lazer, de transporte, isso para todas as categorias. Então, toda categoria tem como princípio a reivindicação de salários dignos, um teto salarial garantido, né? Direitos ao transporte, à creche, né, há condições para homens e mulheres terem, na situação de trabalho, uma situação de dignidade. E os sindicatos são associações específicas que organizam as categorias diante das suas necessidades profissionais. Exatamente. E por mais que, lembrando, muitos desses direitos são compartilhados, né, Jennifer? Então, assim, o direito a ter um salário digno, a que você consiga chegar no fim do mês com um salário, comendo, né? Tendo direito ali, a professora, deixa eu ver aqui, o professor Ismael, né, falou: precisamos de salário, de infraestrutura, de lazer, alimentação, educação. Então, todos esses direitos, né, por mais que eles tenham aí uma abrangência a todos os trabalhadores, a gente tem que lembrar que quando a gente fala sobre conquistá-los, a gente tem que entender que essa conquista, ela só vai partir do movimento desses trabalhadores, né? Justamente de uma organização para que esses direitos, né, sejam conquistados, ou se já foram conquistados, sejam colocados em prática. Teve um professor aqui que ele colocou, a gente tem que, aqui ó, a professora Virgínia, que a conservação dos direitos conquistados necessita de eterna vigilância. E é muito também por causa disso a importância dos movimentos sociais, porque eles estão sempre em eterna vigilância para ter certeza que os direitos que nós já conquistamos continuam sendo colocados em prática e que todos os trabalhadores tenham direito a eles, né? Tenham acesso a esses direitos. Quando você colocou, né, Fabi, o exemplo dos entregadores, né? Então, o desenvolvimento de uma tecnologia, o desenvolvimento de um aplicativo abriu margem para um novo tipo de trabalho, não é? E esse trabalho está dentro da categoria do trabalho informal. E, recentemente, né, os entregadores se organizaram, né, enquanto categoria e fizeram o break dos entregadores. E esses são mobilizações para regularizar, né, e para construir condições melhores de trabalho. Né? Então, vejam, com a Revolução Industrial, a regulamentação do trabalho não veio imediatamente. Foi necessário uma série de ações coletivas com o objetivo de transformar a condição do trabalhador. Assim, esses entregadores, hoje, por causa do desenvolvimento do aplicativo e da tecnologia, estão em uma situação difícil, vulnerável de trabalho. Então, essa organização política deles é um exemplo sobre a regulamentação e a construção de um movimento social. Exatamente. E justamente a gente tem que lembrar que as profissões cada vez elas se modificam, né? Se a gente pegar um professor ali no início dos tempos, né, nas academias gregas, a gente vai ver que existe uma diferença muito grande do que é o professor hoje em dia, em termos de condições de trabalho, de formação, entre outras milhões de coisas. Então a gente também tem que entender que muitas vezes os nossos direitos também precisam ser atualizados para o momento histórico, né, que nós estamos vivendo, para que justamente, né, a gente consiga. A Jennifer falou aí, né? Os entregadores hoje, existe a questão dos aplicativos. A gente antes tinha entregador, quem nunca, né, ligou numa pizzaria para pedir uma pizza, né, antes de existir, né, a comodidade dos aplicativos, mas a partir do momento que os aplicativos surgiram, eles também trouxeram outras questões, né, a esse núcleo de trabalhadores que já eram existentes, vamos dizer assim, mas sofreram aí mudanças pelo aparato tecnológico, assim como nós professores hoje, né, por causa da pandemia, a gente também teve que se atualizar e boas partes das coisas, né, que nós fazíamos apenas dentro de uma sala de aula também foram inseridos aí em ambientes virtuais. E justamente a gente tem que lembrar que o mundo está em constante mudança e a gente também tem que mudar com ele. Mudar em qual sentido? Atualizar os nossos direitos, né? Garantir que os nossos direitos tenham a ver com o momento em que a gente está vivendo, né? Que a gente tenha ali direitos que sejam de acordo com o que está acontecendo hoje. Porque o mundo muda, né? O mundo vai continuar existindo e a gente tem que sempre se atualizar. Tá, então a gente vai agora aí para o nosso próximo slide.
Então, quando a gente fala, por exemplo, do movimento social dos trabalhadores rurais, a gente está falando aí de movimentos dos trabalhadores, e a gente vai lembrar que existem movimentos que também vão precisar de coisas mais específicas. Então, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito forte no primeiro setor, tá? Que é a agricultura, a pecuária, entre outras coisas, e neles estão os trabalhadores e produtores rurais, tá? E nesse movimento dos trabalhadores rurais, eles encontram, a gente vai encontrar os pequenos trabalhadores, né, e trabalhadores do campo, né, pequenos agricultores e trabalhadores do campo. Que são eles, por exemplo, trabalhadores da agricultura familiar, aquelas pessoas que trabalham na agricultura para sustento da sua própria família. Temos os trabalhadores sem terra, né, que desenvolvem atividades agrícolas a partir de relação empregatícia. Então, a gente trabalha no campo, mas eu não tenho o meu próprio campo, né? Então, eu venho na minha força de trabalho e trabalho ali dentro desse universo agrícola, dentro desse universo rural, porém com um vínculo de emprego, né? E a gente também tem trabalhadores sem terras que desenvolvem atividades agrícolas sazonais ou temporárias também por uma relação empregatícia. Então, por exemplo, eu posso trabalhar numa fazenda com um vínculo eterno, tá, o vínculo eterno é um pouco forte, mas vamos dizer assim, eu tenho aí um contrato que não é sazonal, ele é um contrato permanente, então, indiferente da estação do ano, indiferente na colheita do que está acontecendo, eu estou empregado naquele lugar, mas nós também temos trabalhadores sazonais, e justamente eles estão ali vinculados a emprego de safra. Então, estamos na época da safra da soja, então a gente vai ter ali trabalhadores que vão trabalhar apenas na época da soja, né? E aí, quando cai, né, acabou a época de plantio da soja, né, esses trabalhadores, eles perdem ali o seu posto de trabalho. Então, a gente já, dentro do próprio movimento, né, dos trabalhadores rurais, a gente já tem aí 3 categorias de trabalhadores rurais que são muito diferentes entre si. Né, Jennifer? O que temos aí de bom? Exatamente. Aqui nós temos essa discussão, né, sobre a importância da garantia dos direitos. E estamos falando, né? Tem os trabalhadores nos centros urbanos e temos as reivindicações dos movimentos sociais rurais, né? Uma das principais reivindicações ao longo dos séculos é o direito pela terra, não é, Fabiana? Então, nós tivemos uma série de mobilizações, né? A Revolta de Canudos, Contestado, né? Que são lutas históricas pelo acesso à terra, né? Então, nós temos uma história, né, que não produziam uma reforma agrária, por exemplo, né, como aconteceu em outros países, e ainda temos a reivindicação pelo direito à terra, pelos subsídios para a produção, para a agricultura familiar, e também todo esse cenário de regulamentação do trabalho no campo também. Então, esses são elementos fundamentais. Os indivíduos se organizam, se mobilizam em torno da garantia dos seus direitos, porque nenhum direito cai do céu, não é, Flávio? Então, isso não sai da minha cabeça agora. Essa relação é muito importante, não é, Fabi? E todos os movimentos sociais, eles têm um coletivo de indivíduos que possuem estratégias, repertórios em busca de transformações sociais que se sustentam ao longo do tempo, né? Então, movimentos como o movimento dos trabalhadores operários, movimentos como o movimento pela terra, o movimento negro, né? São movimentos tradicionais que buscam transformações sociais. Vamos, então, para o próximo, né? Que senão que a gente aqui, se deixar, a gente fica aqui só discutindo. Então, vamos lá. A gente tem aí as pautas, né? A gente pode ver aí. E eu acho que seria bem legal se os professores puderem também, os alunos colocando quais dessas pautas a gente também tem vínculo aos trabalhadores também urbanos, tá? Então, a gente tem ali melhores salários, né, jornadas de trabalho mais justas, né, pagamento de horas extras, a garantia do pagamento dessas horas extras, adicional noturno, creche e escola para as crianças, porque justamente, né, como uma mãe ou um pai vai deixar o seu filho sozinho em casa para ir trabalhar, acesso à saúde, né, a gente tem que lembrar que ainda em muitos lugares do interior o acesso à saúde é muito precário. Né? Basicamente, você tem que rodar quilômetros, né, ir para outra cidade para um atendimento médico. Né? O 13º salário, férias, a aposentadoria, a reforma agrária,
né, o direito ao transporte, porque justamente a gente sabe que quanto mais remota a localidade, mais difícil o acesso, né, de transporte, mais difícil a gente tem em relação a isso. O crédito rural, que é justamente para incentivar esses trabalhadores e manter, por exemplo, esses pequenos agricultores nas entre-safras. Né? A gente tem que lembrar, né, que as safras não existem o ano inteiro, existem períodos ali que são os entre-safras, e justamente a gente tem que garantir que essas pessoas consigam viver bem nesse período. O fomento tecnológico, que é justamente, né, o acesso à tecnologia no campo, a regularização fundiária, que justamente ela vem ali atrelado também a reforma agrária. A gente tem o reconhecimento do patrimônio cultural e material, por exemplo, as quebradoras de coco. Então, a gente tem ali muitas pessoas, muitos grupos, né, que têm ali uma questão tradicional de uma região, que trazem ali coisas que são culturais e que muitas vezes são esquecidos e deixados para lá, justamente pela questão de, vamos dizer assim, pela questão do dinheiro, né? A gente vive só pensando em dinheiro, ganhar, ganhar, ganhar. E às vezes a gente esquece que tem outras coisas também, né? Que tem a sua importância, principalmente quando a gente fala sobre a questão rural. Assistência técnica a essas pessoas, porque justamente, muitas vezes, estarem em lugares de difícil acesso faça com que muitas coisas não cheguem até lá. A igualdade de gênero, né, que é justamente a gente ter homens e mulheres ganhando o mesmo salário, tendo a mesma visibilidade, a mesma importância e o mesmo acesso, né, a tudo, e a segurança no campo, justamente a segurança em todos os sentidos, tanto a segurança do trabalhador em relação ao trabalho que ele está exercendo, quanto a segurança, né, do trabalhador rural, quando a gente fala da situação onde ele está inserido, né, ele ter a segurança de poder ir voltar do seu trabalho com segurança, com dignidade, assim como executar o seu trabalho com total segurança, né, Jennifer? Exatamente, Fabi. Esses são elementos fundamentais e os professores estão colocando aqui, né, a importância de alguns direitos, o auxílio alimentação, a aposentadoria, né, as condições de acesso à educação, à saúde, ao saneamento, porque quando nós estamos reivindicando direitos, nós estamos falando sobre seres humanos, né? Nós não estamos falando sobre leis, né? É muito importante qualificar o indivíduo que vive dentro de uma sociedade, né? E esse indivíduo ele precisa ter condições para a sua dignidade e para a sua vida, e essa condição ela é responsabilidade de todos, de toda a comunidade, né? Quando nós falamos sobre os idosos, as crianças, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a comunidade é responsável para que essa garantia, para que esse direito ele seja efetivado, porque o direito, a democracia brasileira tem como um princípio emanar do povo. Né? Por isso que a organização política é tão importante. E os movimentos sociais, eles cumprem esse papel, não é, Fabiana? Exato, né? A gente tem que, por exemplo, lembrar, quando a gente fala, agora que eu lembrei, né, sobre a questão da igualdade de gênero, a gente também tem que lembrar, por exemplo, de mulheres, né, que estão lá e tem, por exemplo, uma dupla jornada de trabalho, uma tripla jornada de trabalho. Então, existem também essas especificidades, né? Você trabalha, mas você chega em casa e você tem ali o seu filho que você tem que cuidar, você tem que ali dar conta, às vezes, de uma casa. Então, muitas vezes, a gente também tem que entender que o nosso trabalho ele não pode consumir toda a nossa vida, porque existem vários outros aspectos da nossa vida que também têm que ser respeitados. Como está acabando o tempo, eu só vou, acho que, colocar para a gente só lembrar de movimentos também urbanos, né, que existem, só as pautas dos movimentos urbanos, se vocês puderem colocar aí para a gente na tela, né, só para não passar em branco. Mas a gente também tem movimentos dentro das cidades, né? Movimentos por moradia, que também se vinculam ao direito, né, dos operários, porque existem muitas pessoas que trabalham e mesmo assim não conseguem ter acesso à moradia. O cicloativismo, né, que é justamente das pessoas terem aí uma facilidade de mobilidade nas cidades. O passe livre, que fala muito em relação ao nosso transporte, ao nosso direito de ir e vir. O ambientalismo urbano, que tenta trazer melhores condições de vida dentro da cidade. A ocupação cultural da cidade, para que justamente todo o acesso à cultura e ao lazer não esteja num nicho, mas que sim ele chegue a toda a cidade, todas as pessoas tenham direito à cultura e lazer. E também associações de bairro por segurança, né? Porque também a gente tem que lembrar que o aspecto da nossa segurança, de ir e vir, de andar na rua, né, de viver a nossa vida, a gente também tem que lembrar que é muito importante quando a gente fala das cidades.
Muitíssimo obrigada, pessoal. Avalie a nossa aula e é sempre muito importante construir conhecimento com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.